ninguém sabe de fato, né, quando a gente vai voltar. Quer dizer, sabem, né? Mas já tem uma data específica agora que o governador comentou, acho que vocês viram isso, tá? Mas provavelmente nós esse mês não volta, porque se pensa em todo um sistema, toda uma questão mais de logística, né? Como é que tu vai colocar metade da turma em casa e metade da turma na escola, né? Não tem como tu controlar isso, é difícil. A gente decidiu deixar as câmeras ligadas, todos os professores juntos com a direção, aquela história, todos os professores, pais também, né? Mas como é que vai controlar aqueles que ficam em casa? Vai ter que ficar dividir em dois na hora? Ou tu vai ter que dar uma parte online de tarde, uma parte na aula, é difícil. Então, a ideia, como está funcionando de forma remota, é continuar esse mês por enquanto. Eu não sei como é que o Estado e o município irão fazer, porque, de fato, as normas é para diminuir o número de pessoas numa sala, ter distanciamento, né? Então, como é que eles vão fazer isso dentro de uma sala e deixar o resto em casa? Ou como é que o professor vai trabalhar, vai dar aula em dobro? Então, tem todas essas questões que tem que ser analisadas e eu acho que eles não estão pensando muito, né? Então, por isso que eu acho que uh, talvez se voltar, pode ser tiro no pé, entende? Não sei se isso de fato vai ser bom, entende? Até pode até prejudicar a questão do estudo de vocês, né? Para se organizar é outro tipo de sistema, então complica, eu acho, mais, né? Tá funcionando assim por enquanto, deixa assim até ficar as coisas mais calmas. Então, pensem comigo se dá algum caso de um professor ou de algum aluno numa escola dessas que abrirem, algum caso. Aí tu vai ter que fechar a escola toda de novo, fazer o processo de sanitização, de limpeza lá, tudo, né? Que a gente conhece aí. E depois tem que pegar ainda além de tudo e ficar mais uns 14 dias parados. Tu não pode ter nenhum funcionário, porque teve um caso, dois, então não tem como. Eu fico pensando nesses detalhes, né? E por isso que eu acho que talvez não volte, né? Ou volta, mas aí depois para de novo, não sei, enfim. Só para explicar para vocês que pelo menos o mutirão esse mês ainda não volta, eu acho. Eu acho que até Diri mandou na agenda alguma coisa para vocês, tá? Só para saber. E depois vai ser feito então uma reunião aí geral, né, com a galera, com os pais, né, e tal, vendo as opiniões, né, obviamente, né. Mas pelo que a gente vê, a maioria não quer arriscar, né. Assim, um caso, dois que der, a gente já fecha tudo de novo e complica mais ainda a questão, tá? Então, isso vai ser pensado, só para dar o feedback para vocês do que tá rolando aí nos bastidores, beleza? Tá, falei sobre os sistemas lá, sobre isso e os relatórios, tá? Os relatórios eu tô lendo eles ainda, não li, porque são 50 e poucos relatórios, né? No total, que todas as turmas tiveram que fazer. Tô dando feedback volta e meia para algum no Whats, que eu já dei também semana passada. Até então eu bem contente com os relatórios, eu acho que o pessoal tá se puxando, né? E merecem o feedback positivo aí, tá? Então, só para dar ideia para vocês. Provavelmente semana que vem, sexta-feira, eu acho que eu já tenho tudo corrigido. Tá? Vocês estão a última turma, porque vocês são terceiro, tá? Beleza? Tô indo em ordem aí com as turmas. E ele também vai ter um peso um pouco maior, tá? Então, para vocês saberem. Beleza? Tá. E agora, então, dos exercícios que a gente tinha deixado para fazer, eu lembro que a gente não fez muitos cruzamentos e tal no quadro, apesar de muitos saberem, né, como é que é feito e tal, a lógica toda, que estudaram no passado, estudaram em cursinho, estudaram não sei aonde, uh, sabem decore salteado de frente para trás, de tudo que é lado. Então, eu tenho que fazer essas correção dos exercícios justamente para trabalhar um pouco mais esses cruzamentos para vocês saberem a real. Aí eu vou fazendo eles aqui e vocês vão copiando ou tirando dúvidas e tal, vamos conversando junto, tá? Isso aqui que aparece aqui do lado é meu tipo mini aquário, que eu fiz um terrário, tem o meu escorpião ainda vivo aí, Luciano, tá? Ainda vivo. Que bom que tá vivo. Uhum. Tá aí. Tá, galera? Bora lá, então. Os exercícios da página, a gente tinha trabalhado a segregação, né? Lei da segregação, primeira lei de Mendel, e a codominância e letalidade. Se vocês notaram lá no Moodle, eu postei uma correção, tá?
postei uma página um pouco maior relacionada aos exercícios, ao conteúdo, aliás, porque ele meio que estava incompleto ou errado, né? A questão de codominância e dominância incompleta. Então, lembre-se, porque talvez vai cair alguma questão dessas e vocês têm que saber, né? É bom dar uma lida lá. A codominância é quando os dois fenótipos se manifestam. A dominância incompleta é quando a gente tem um fenótipo terciário e um terceiro fenótipo, né? Que, por exemplo, as flores rosas aí, no cruzamento de flores brancas e vermelhas, tá? Então, só para lembrar disso antes de começar. Os primeiros exercícios que a gente tem ali na página 139, a quem fez aí eu olhei, tá? A maioria meio que se ligou, tá? Tá tudo de boas, mas a gente vai seguindo um a um, tá? Beleza? Então, módulo 16, página 139. Tá? Aí ele pede, nas ervilhas, a semente pode ser lisa ou rugosa, cruzando-se uma planta de ervilha, semente lisa com outra rugosa, obtém-se em F1 somente ervilhas lisas, isso você sabe. Aí ele pede, o cruzamento dessas ervilhas em F1 entre si produziu um F2 e 900 descendentes. Ele pede para completar abaixo a tabela, né, com os genótipos e fenótipos e o número de cada indivíduo que foi que apareceu aí inesperado nesse cruzamento. Se a gente fosse preencher essa tabela, a gente ia ver que o cruzamento entre dois heterozigotos, que é F1 aqui, pode ser Azão, Azinho, Rzão, Rzinho. Vou botar Rzão, Rzinho aqui. A gente vai ter Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Tá? Por que é assim o cruzamento, né? Porque a F1 a gente trabalha com a gente tem o resultado de só heterozigoto, né? Indivíduos. Então, esse cruzamento total é 900 indivíduos. Se a gente dividir isso aqui por 4, né? A gente tem um total de 225, isso? 225. Então, a gente já fica fácil de matar a charada, né? O Rzão tem 225 indivíduos, que é na primeira linha aí do genótipo, tá? Rzão, 225 indivíduos. A segunda linha eu tenho o Rzão, Rzinho, que é o heterozigoto. Aí eu tenho 50%, então são 450 indivíduos. E na última aqui eu tenho na última não, na linha do meio aí eu tenho o Rzinho, que é 225 também, porque só 25% aparecendo. Essa é F2. Já nos fenótipos, lá já é diferente, né? A gente tem que lembrar que isso aqui vai resultar num tipo de fenótipo. Somente esse duplo recessivo aqui, né, que vai resultar em um fenótipo diferente. Então, de lisos eu tenho 675 indivíduos. Tá? 450 mais 225 daqui, ó. 450 mais 225, 675. De rugosos eu tenho, então, 225, que é os 25%. Beleza? Fácil. Quando vocês vão copiando aí, essa outra não precisa fazer, né? Mas a 2. Num porquinho da Índia, né, existe um par de genes autossômicos que determinam a cor da pelagem. O alelo dominante é o Bzão, beleza? Determina a cor preta e o recessivo Bzinho a cor branca. Descreva um experimento que possa evidenciar um porquinho preto, se o porquinho preto é homozigoto ou heterozigoto, tá? O que eles geralmente fazem, tá? Eu vou ler bem o que está aqui, tá? Mas dá para vocês interpretar do jeito que vocês queriam. Quer dizer, escrever do jeito que vocês queriam dentro do contexto, obviamente, né? Do jeito que vocês queriam interpretar não é bem assim, né? Mas que vai, interpretou errado, não deu, né? Cruza-se o rato preto, cujo genótipo é desconhecido, com o rato branco, recessivo, né? Vai cruzar o preto, que é o dominante, com o recessivo, que é o branco. Se aparecer descendentes brancos ali também, significa que esse indivíduo é heterozigoto. Se aparecerem somente pretos, significa que ele é homozigoto e dominante. Então, fácil a gente saber aí a parada. Só que a gente tem que saber os descendentes desses indivíduos, tá? Alguém fez mais ou menos dessa forma. Mas, então, tem que cruzar o rato preto com o branco, que é o recessivo, porque eu sei que o branco é recessivo. E se aparecer algum descendente branco, a gente sabe que o portador, o preto, deve portar um alelo recessivo no mínimo, ou seja, ele é heterozigoto.
tá? Essa seria a resposta, assim, mais tranquila. Bora. Beleza, essa 3 é interessante, né, cara? Em uma certa espécie de mamíferos, a pelagem normalmente é marrom. Aí um zoólogo encontrou na natureza alguns indivíduos albinos e realizou uma série de cruzamentos, que estão esquematizados abaixo. Aí ele pede, considerando que marrom é a característica dominante, são possíveis apenas os resultados obtidos em qual? Alguém quer dar uma resposta aí? Eu coloquei a letra D. A letra D? Tá, seria E, tu botou, então faltou só 4 aí. Albino com marrom eu tenho como ter 50-50. Se eu tiver um marrom heterozigoto, um albino eu vou ter 50-50. Então nesse albino com marrom. Se eu tiver aqui um heterozigoto, azão, azinho com azinho, azinho, um marrom albino, eu vou ter 50 de cada. Então só esse detalhe que a 4 também é correta. Beleza? Valeu, Laura. Obrigado pela participação. Você me ajuda. Então, a 1 tá errado, porque eu não tenho como ter albino tendo marrom, né? Eles são recessivos. O marrom com marrom, sim, eu posso ter. Se os dois forem heterozigotos, eu tenho esse cruzamento possível de 75 para 25. Albino com marrom, 100% albino nunca. Só vai 100% albino se tiver albino com albino. Né? E a última ali, porque a gente já viu a 4, albino com marrom, 100% marrom. Sim, se eu tiver isso sendo homozigoto dominante, tudo vai ser marrom. Tá? Então, beleza, de boas. Tranquilo, povo. É isso aí, ó, segregação de boas, fácil. E aí, a última, né, que o Mendel, então, considerado para a genética tal, nem vou ler tudo, né, mas ele usou as ervilhas, que vocês sabem. Os dois experimentos foram sumarizados em um esquema. O primeiro foi representado pela letra A e o segundo pela letra B. Aí ele vai pedir aí na sequência, né, os experimentos, né, assinale a opção que representa, respectivamente, em suas devidas proporções, os genótipos e os fenótipos dos descendentes do experimento B. Tá? O que eu teria aí na... Beleza, ele vai cruzar plantas altas com anãs, ele vai ter somente plantas altas, né, que é o gene dominante. Aí ele vai cruzar as duas altas, que eles, a F1, né, que a gente chama, que são descendentes heterozigotos, e a gente vai ter uma proporção de 25% de plantas baixas ou anãs, né? Então vai ser a letra D aí. 1 ou 25% azão, 2 azão ou 50%, 1 azinho ou 25%, né? Aí 75% das plantas serão altas, porque o fenótipo, a gente só tem 2 fenótipos aí sendo expressados, e 25% de plantas anãs. Letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Nice. Aí, seguindo a sequência aí, galera, dos exercícios da 140, essa codominância e letalidade. Tá? Essa aqui, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Que eu assim, tenho minhas dúvidas, mas vamos lá, tá? Em rabanetes, a forma da raiz é determinada por um par de genes alelos. Os fenótipos formados são 3: arredondado, ovalado e alongado. Cruzamentos entre plantas de raízes alongadas e plantas de raízes arredondadas produziram apenas plantas com raízes ovaladas. Em cruzamentos desses indivíduos ovalados entre si foram obtidos 400 sementes que foram plantadas em sementeiras individuais. Antes que as sementes germinassem, as sementeiras foram distribuídas em diversas pessoas e você recebeu uma delas. Que legal, obrigado. Tá? Qual a relação de dominância entre os caracteres em questão? Isso aqui, ele coloca no livro como codominância, que o ovalado, tu tem uma... É isso, eu vi a tua cara. Eu, ao meu ver, não é. Meu ver é uma dominância incompleta. Aí tu vai na internet e eu já vi as duas coisas, tá? Por que ele fala, talvez, codominância? Ah, ovalado tem uma parte que está mais arredondada, uma parte que está mais... as duas se manifestam. Cara, na minha percepção, é um fenótipo
diferente dos outros aí, que não se manifestam as duas coisas, no meu entender. Mas aqui no gabarito, vou ser bem sincero com vocês, que tá codominância, tá? E já encontrei, que nem eu falei, as duas coisas na internet. E tem uma bagunça aí em relação a isso, tá? Tem que cuidar muito que tem coisa errada lá também. Por que eu falo isso? Porque eu tirei, eu mesmo sabendo, ó, tá, eu tô certo. Beleza, tá errado esse livro. Mas eu falei com a professora lá que deu a palestra e ela disse, não, William, tu tá certo, isso aqui, o livro tá errado, tá com erro e tal. Tá? Mas nessa questão aqui, tem as duas coisas que aparecem. Então eu não colocaria mais ela em algum lugar por aí. Tá? Mas eles falam como codominância. Independente se é codominância ou dominância incompleta, eu, quando eu for colocar alguma coisa relacionada a isso, eu vou focar bem na característica, tá? Não vou deixar nas entrelinhas. Mas é bom fazer o cruzamento. O cruzamento a gente pode. O cruzamento não vai mudar. O que vai mudar é a percepção aí sobre o conceito. Né? Então, o que ele cruzou ali para ter o resultado? Qual é a probabilidade de que na sua sementeira venha a se desenvolver os rabanetes de raiz ovalada? Justifique a resposta. Tá? Aí ele pede, quando ele justifica, ele pede para nós fazermos o cruzamento. Se na F1 ali a gente viu que ele cruzou raiz alongada com raiz arredondada, né, puras. A gente teve raízes ovaladas. Cruzando isso, esses dois heterozigotos, vocês podem usar a A e B ou AR, que nem tem aqui no livro, tanto faz. Azão, Bzão, Azão, Bzão. Então, ovaladas, né? São heterozigotos. Então, azão, 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 Bzão, azão, Bzão e Pzão, Pzão. Tenho aqui 25% de alongadas, 50% de ovaladas e 25% de arredondadas. Isso? Beleza. Então, esse é o cruzamento, tá? De boas. Esses dois indivíduos, codominância segundo o livro. Na minha percepção, é dominância incompleta. Tá? Quero deixar registrado isso. Por que eu digo isso? Porque é difícil tu identificar as duas coisas ali, entender? Como é que tu vai pegar um ovo e dizer que tu tem a parte alongada e a parte arredondada junto, manifestando os dois? É difícil, na minha percepção, entender isso. Quando tu fala dos bois lá, né, codominância, que tu tem o ruão, né, que tem manchas vermelhas e manchas brancas, aí sim tu consegue identificar que tem os dois fenótipos, codominância, né? Então, beleza. Mas o cruzamento é bom fazer para reforçar aí para quem não lembra. Beleza. Enquanto vocês vão pegando aí, tá? Então, a segunda, em determinada espécie de ratos, as orelhas podem ser eretas ou caídas. Quanto mais ratos de orelhas caídas são cruzados, a geração de ditas sempre produz 2/3 com orelhas caídas e 1/3 com orelhas eretas, né? Enquanto um rato de orelha caída cruzado com outro de orelha ereta produz geração de meia-meia. Tá? Como se explica o resultado obtido? Aí diagrame os cruzamentos. Na A aí a gente tem um gene dominante que é o Rzão, tá? Que ele vai produzir orelhas caídas. Porque ele fala aqui no problema, ó, que 2/3 são orelhas caídas. 2/3. Então é esse detalhe que tem que ficar claro. Significa que a gente tem um alelo dominante, se a gente cruzar dois heterozigotos, um alelo dominante que vai condicionar o fenótipo de orelha caída. Tá? Só que se nós tivermos duplo dominante, aí no caso, um homozigoto dominante, tá? Rzão, a gente tem um alelo letal. Por isso que ele coloca no livro aí como sendo 2/3, tá? Não sendo 2/4 ou 1/2. Beleza? O alelo recessivo determina as orelhas eretas. Olheiras, é boa. As orelhas eretas. Aí ele pede para fazer esses cruzamentos também, tá? Vou pagar aqui. O
primeiro que ele pede é sobre os 2/3, né, de indivíduos aí de orelhas caídas e tal. Ele disse para fazer o diagrama dos 2 cruzamentos que aparecem. Tá? Então, o primeiro vai resultar nos 2 heterozigotos que nem eu falei, tá? Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Azão, Azinho, Azão, Azinho, tanto faz, tá? Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Isso você sabe decor, tá? O que está acontecendo aí, Carlos? Tá? Esses indivíduos aqui, eu não conto. Obrigado. Valeu. Esses indivíduos aqui eu não conto, tá? Porque eles não nasceram. Tá? Eles morreram ali no embrião ainda. Então, não conto. Por isso que eu tenho 2/3 de indivíduos, 2/1 pode ser também. 2/3 de indivíduos com orelhas caídas e um indivíduo somente, ou 1/3 de indivíduos com orelhas eretas. Esse é o primeiro cruzamento. O segundo, ele pede sobre como eu posso ter metade de cada. Eu tenho que cruzar obrigatoriamente aí, nesse caso, deixa eu botar aqui para o lado aqui, para 1. Eu tenho que cruzar obrigatoriamente o Rzão, Rzinho, que é o heterozigoto, com um homozigoto recessivo. Aí sim eu vou ter 1/1. Tá? Opa! Mais um Rzinho aqui, fechou. Tá? Então, 50-50, 1/1. É esse segundo cruzamento que ele diz, que é metade de cada, e um meio de eretas e um meio caídas. Para eu ter esses 50% de cada, tem que ser um heterozigoto com um homozigoto. Nesse caso, eu não tenho nenhuma morte no embrião, porque eu não tenho aparecimento de 2 alelos dominantes. Né? Beleza? Tranquilo, né? Isso é 1/1, pode ser também, né? Vocês podem estar dessa forma também. Não tem problema. Ou um meio, 50-50. Também. Tá. Isso se eu for contar fenotipicamente, né? Beleza. Em camundongos, os genótipos azinho é cinza, tá? O genótipo azinho é cinza, o azão é amarelo e o azão morre no início do desenvolvimento embrionário. Que descendência se espera no cruzamento entre o macho amarelo com uma fêmea amarela, ou seja, ele vai fazer esse mesmo cruzamento aqui, ó, entre heterozigotos, o mesmo. Claro, querem usar azão, bezão, tanto faz, tá? Aqui eu vou só exemplificar que é esse cruzamento que eles fazem. Aí qual é a proporção que vocês vão ter aí se fosse analisar as questões na letra 3 é boa, no número 3. Só fecha uma, né? Só fecha uma, que é a B, né? Isso aí, letra B. 66% de amarelos e 33 de cinzas. Isso? Isso, quando recessivo. Cruzamento é o mesmo, por isso que eu não vou fazer de novo. Tá? Então, só a proporção aí. Nunca contem esse indivíduo que morre. Porém, genotipicamente falando, em alguns exercícios aparecem dele contar tudo. Então, vai ser 1/2/1. Genotipicamente. Mas fenotipicamente falando, tu não conta esse cara. Aí é 2/1, nesse caso. Tá? Beleza. E essa última, que talvez ela confundisse um pouco mais, mas eu vi, a Laura acho que fez de uma forma bem mais simples e é bom, tá? Quando vocês analisarem uma coisa assim, ó, que muda, vocês não sabem o que colocar e tal, ou que tenha uma legenda no próprio problema, que é uma legenda estranha, que fica ruim de colocar, sempre coloquem A, B, fica mais fácil, né? Eu vi que tu fez com azão, com A, e tu usou A. É bom, é mais fácil, tá? Então, se vocês forem cruzar fazerem esses cruzamentos, ó, mas mata a charada já aqui no desenvolvimento da questão. A cor da pelagem dos cavalos pode ser caracterizada como cremelo, tá? Cor de creme, chestnut, que eu não sei falar isso aí, tudo bem, tá? Que é castanha, ou palomino, tá? Que também não sei falar, mas é amarelo ouro, com cauda e crina branca, né? Então, bem bonito, deve ser. O fenótipo palomino nunca ocorre em animais de linhagem pura.
Se ele nunca ocorre em animais de linhagem pura, a gente já sabe que eles têm que ser obrigatoriamente heterozigoto. Então aí que vocês matam a charada, tá? Aí ele pede aí no final, ó. Aí eu nem vou ler os cruzamentos aqui, sabe? Que cada um resultou. Espere-se no cruzamento entre cremelo e chestnut, que o resultado observado seja o quê? Se eu sei que é só no palomino que é heterozigoto, eu sei que os outros vão ser puros. Então ele vai cruzar uma linhagem pura do cremelo e uma linhagem pura do chestnut, que só se manifesta com alelos puros aí no caso. O resultado disso vai ser todos heterozigotos, que é o que fala a questão da primeira lei de Mendel, da lei da segregação independente, a gente vai ver e tal. Então, resposta letra A, né? 100% palomino. Não vou fazer o cruzamento, tá? Mas se vocês fossem fazer, vocês iam fazer o cruzamento entre azão e azinho, tá? Ficou meio estranho aqui, mas é isso aí. Beleza? Tranquilo, né? Mas era bom... Ah, tem mais uma. Mas era bom a gente fazer esses cruzamentos para relembrar algumas coisas do ano passado. Vou pagando aqui. Ainda bem que tem um quadro até grandinho assim em casa, senão... Bom, essa aqui ela é legal e ela é interessante e vocês matam com um macete só, com uma regra básica que alguns fizeram lá, acertaram, obviamente, né? Ou que lembram e tal. A talassemia, a alteração na hemoglobina humana, ocorre em duas formas. Talassemia menor, na qual as hemácias são pequenas em número aumentado, mas a saúde é normal, e a talassemia maior, caracterizada por anemia grave e precoce, que geralmente culmina em morte antes da idade reprodutiva. Aí ele pede para analisar o heredograma abaixo e assinar as alternativas, né, ou a alternativa corretamente, que indica os possíveis genótipos, desculpem. Regra dos heridogramas que a gente viu, acho nem que sei se vai ter heredograma, acho, nesse livro. Pais iguais, tá? Com filhos diferentes, ele tem aqui o indivíduo 1 e o indivíduo 2, só ver, né, que é o macho e a fêmea aqui. Ele tem, vamos supor que nenhum deles seja afetado pela doença, e eu tenho aqui 3 filhos, tá? Um deles aqui é afetado pela doença. Pais iguais com filhos diferentes, descendentes diferentes, eu tenho obrigatoriamente, eu sei que esses indivíduos são heterozigotos. Azinho, tá? Heterozigotos. Então, pais iguais com filhos diferentes, heterozigotos os pais. E eu mato a charada só com 1 e o 2 aqui. Bem de boa. Isso é uma regra, né? Se quiserem anotar, vocês que sabem, tá? Só tem uma que fecha a 1 e a 2 como sendo heterozigotos, né? Só uma que é a letra... Me ajuda! Letra B. Letra B. Perfect Stranger. Isso aí. Letra B. E bora! Então, gravem isso aqui, tá? Aí vocês vão... heridogramas aí eu não sei se vai ter ainda no livro 3 aí, tá? Não vi na real. Mas, pais iguais. Filhos diferentes, vamos dizer assim. Aí, obrigatoriamente, heterozigoto. Os pais, né? Os pais. Esses indivíduos aqui. É bom saber isso aí, sempre. E aí eu tenho um caso de dominância incompleta, né? Porque eu tenho 3 fenótipos aparecendo. Nesse caso, não pede, né? Mas... Beleza. Isso aí. Então, vocês vão copiando de boas. Próximo conteúdo, então. Segregação independente. Lá na página 218.
Ela é bem tranquila também, eu acredito, tá? Eu vou citar o exemplo do Mendel lá, mas ali no livro ele fala sobre as drosófilas, né? Asa vestigial, normal, e corpo coloração, acho. Deixa eu ver até, só para não falar besteira para vocês aí. Ó, corpo cinzento e preto, né? E asa normal e vestigial. Beleza. Mesma coisa se eu falar de ervilhas, vou falar disso aqui, dá na mesma. Tá? Vou falar das ervilhas. Eu gosto das ervilhas. Posso apagar, não? Beleza. Primeiro período é punk, né? Depois vai passando o sono, ou dando mais. Vai saber. Tranquilo. O que o Mendel fez também na época ali? O que o carinha fez com drosófilas aí no livro? Isso aí também vocês viram no ano passado. Mas a gente consegue interpretar isso como ele pensou e analisou vários fatores ao mesmo tempo, né? Achando que um fator poderia ser influenciado pelo outro. E aí ele viu que não, que os fatores eles se manifestavam independentemente um do outro, né? Ou seja, um gameta não influenciava o outro, um alelo, digamos assim, melhor falando, não influenciava o outro, tá? É um alelo o correto de se falar. Então ele pegou uma linhagem de ervilhas amarelas, azão, bezão e lisas, né? Cruzou com ervilhas verdes e rugosas. Amarelo, verde, liso, rugoso. Né? O total desses indivíduos, se cruzar, a gente vai ter 100% deles sendo na F1 aqui, né? Porque essa aqui é parental. Vai ter 100% dos indivíduos sendo heterozigotos. Azão, azinho, bezão, bezinho. Então, esses são os genótipos dos indivíduos. Ou seja, todos eles amarelos e lisos, né? Porém, o alelo recessivo já aparece, né? E, claro, ele cruzou linhagens puras para os dois tipos de características. E daí, eu preciso apagar, tá? Se vocês estiverem copiando, eu já apago ali para fazer o cruzamento todo ele, que é aquele cruzamento grande. Detalhe, tá, gente? Já aconteceu de estar assim, ó, em probabilidade de cair um esquema desses e vocês têm que fazer e aí fica complicado. Vocês podem dividir as coisas. No final, a probabilidade vai ter que dar a mesma. Fazer o monohibridismo, isso se chama de hibridismo, né? Fazer dois cruzamentos ao mesmo tempo. Só ver o horário aqui para não me perder na jogada. Passa, como diz. No livro, vocês vão ter, então, aqui, P e V, ele usa pesão, vezão. Pesão, pezinho, vezinho. É uma coisa, tá? Cinzento com normal. Preto com vestigial. Se eu não me engano, é isso aí. Mas, bem tranquilo. Mesma coisa, só estou usando ervilhas, tá? Vou tirar isso aqui, vai ficar mais fácil, na F1, e aí vamos cruzar esses indivíduos aqui. Aí a gente tem um cruzamento grande, né, digamos assim. 3, 4. Antes de tudo, a gente vai ter que pegar azãozinho, bezão, bezinho. E ver os gametas possíveis, né? Quais são os gametas possíveis aqui desses indivíduos? Eu posso ter o azão, bezão, aqui. Deixa eu trocar a cor para ficar mais legal. Posso ter o azão, bezão, tá? Aqui. Que ele vai cruzar esse aqui. E o azão, bezinho. Posso ter o azinho, bezão, aqui. E o azinho, bezinho. Então, vou ter 4 gametas possíveis aí, tá? Isso aqui ele vai pedir no exercício número 1 já. Vocês descobrirem os gametas. É fácil, muito fácil, bem tranquilo, tá? E aí eu vou pegar isso aqui que eu sei, tá? São os gametas possíveis e colocar aqui no quadro. Gigante, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho.
Mesma coisa aqui, porque estão cruzando entre si, né? Eles não estão cruzando coisas diferentes. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Pronto, montei o quadro aqui para saber a geração F2. Vou só botar aqui mais para baixo. Dá para ver, né? Dá. Show. Beleza? Aí a gente vai começar a cruzar esses indivíduos, né? Sempre peguem os dominantes antes, aquela história toda, tranquilo. Para já começar a fazer isso de forma mais rápida, fica fácil aqui, ó. O azão tem em todos aqui, ó. Já boto o azão aqui. Já mato, tá? Já vou colocando aí. Fica fácil. Então, azão, azão. Bzão, Bzão. Esse aqui com esse aqui, ó. Esse aqui com esse aqui agora. Azão, azão. Bzão, Bzinho. Azão, azinho. Bzão, Bzão. Azão, azinho. Bzão, Bzinho. Uma forma de vocês matar essa charada também e adiantar a coisa é ter aquela história toda que a gente sabe, tá? Esses indivíduos na diagonal aqui, ó, todos eles são heterozigotos para as duas características. Então eu já coloco azão, azão, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. E azão, azinho, Bzão, Bzinho. Todos eles são heterozigotos. Já mato. Macete também. Então, azão, azão, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azão, Bzinho, Bzinho. E assim vai indo. Azinho, azinho, Bzão, Bzão. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Este. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. E assim vai indo até o final aí. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Azão, azinho, azinho, Bzão, Bzinho. E aqui tudo, o último aqui é tudo hétero, homozigoto recessivo. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Pronto, tá feito o cruzamento, tá? Essa proporção, então, ele viu que ele vai ter uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1, tá? 9 para 3 para 3 para 1. É essa proporção sempre quando eu cruzar dois indivíduos que são duplo heterozigoto para as duas características no dihibridismo ou segregação independente. Beleza? Tá aqui feito o cruzamento, bem tranquilo, e só tocar de ficha. Aí ele vai pedir, isso fenotipicamente, né? 9 indivíduos serão amarelos e lisos, 3 indivíduos serão amarelos e rugosos. Por que amarelos e rugosos? Porque eu tenho indivíduos que têm o Bzinho aí na jogada, e é rugoso daí. 3 indivíduos verdes e lisos, e um indivíduo daí, o último só aqui, que é o verde e rugoso. Beleza? Mesma coisa que vocês vão encontrar ali para asa vestigial normal. No livro ele bota Pzão, Vzão, Pzinho, Vzinho. Sempre se quiserem simplificar, porque o Enem, esses lugares, eles não vão querer ver o cruzamento, utilizem as legendas mais fáceis. Né? Deixa aí um tempinho. Estão entendendo? De boas? Tá, né? Tá, obrigado. Porque vocês sabem que a minha letra é linda, né? Mas é o que tem para hoje. Então tá. Lembrando que isso é importante, né? Saber qual gameta vai ser formado e tal. Cara, nem sempre vocês vão formar os 4. Então, quando vocês não forem formar os 4, por exemplo, se eu tiver aqui, se tivesse assim um azão aqui no lugar de um azinho aí, eu vou ter só a formação de um azão, Bzinho. Aí eu coloco 2 linhas aqui, né? Não vou botar as 4, não repete. Eu sei a proporção vai ser a mesma. Eu já vi gente fazendo isso, tá? Fazendo sempre esse quadro gigantesco e repetindo. Não tem sentido, né?
É que nem cruzar isso com isso. Não vou fazer um quadro gigante para botar as 4 características. Eu sei que é tudo 100% heterozigoto. Beleza. Exercícios, então, tá, galera? Vocês vão ter lá na página 142. O primeiro exercício já é da formação dos gametas, tá? E aí vai ser fácil. É isso aqui, ó. Quantos gametas vocês vão formar e que tipos de gametas vocês vão formar. Então, só se ligar nisso aqui, para daí na sequência vocês conseguirem ir matando as questões. Detalhe, próxima aula, então, a gente já começa com o nível 3, tá? E a gente vai seguindo aquele método de trabalhar com os sistemas de forma concomitante. Eu falei no início, não sei se tinham todos, mas que eu não corrigi ainda, não fiz aquele vídeo dos exercícios do sistema urinário, que é animal comparado. Porque eu, William, aqui, né, meio coió, não fui ver que o próximo era a excreção humana. Eu poderia ter juntado os dois. E aí, o que também é sistema urinário, só que sistema excretor lá no mamífero. Então, eu vou deixar para fazer um vídeo com as questões do sistema urinário de animal comparada e do sistema excretor do corpo humano. Aí fica fácil de nós trabalhar as coisas juntas. Fica mais bacana e fica melhor o entendimento, tá? Então, já está lá postado no fórum, todas as coisas, está tudo certo. E quem terminou aí de copiar, coraçãozinho, beijinho no ombro e estão liberados, tá? Quem quiser aí. Valeu, Will. Tamo junto. Nós. Tchau, galera. Valeu. Saudades! Saudades!